A cultura pop, sendo que esse pop é uma abreviação para a cultura popular, segundo os teóricos, é a manifestação feita pelo e para o povo, sendo herdada de seus costumes de raiz, adquirida pela vivência em outras regiões ou estudada com o intuito de aprimorar seus conhecimentos. A cultura popular, na sua prática, nasce das tradições e costumes e é transmitida de geração para geração. O conteúdo da cultura popular é determinado em grande parte pelas indústrias que disseminam o material cultural. Grandes exemplos podem ser vistos nas indústrias do cinema, televisão e em diversos outros meios de comunicação que ainda sobrevivem com o avanço do tempo, como revistas, jornais e alcançou mais adeptos graças à internet, sendo considerado também uma indústria para alguns que estudam esse fenômeno. Historicamente, a teoria da indústria cultural foi desenvolvida pelos teóricos da Escola de Frankfurt em 1924, como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. A internet é o meio que ajudou na universalização da cultura, chegando para e vinda de várias regiões, de diversos países e de diversas formas, seja o mais recente filme da Marvel, passando pelo último episódio do anime One Piece até o desenho russo da Masha e o Urso. Hoje, você consegue não só assistir a essas e outras obras, mas buscar toda e qualquer informação sobre a história, sobre os bastidores, sobre seus realizadores e até spoiler do que ainda está por vir. Uma pesquisa rápida no Google te dá todas essas informações e muito além disso. Ou seja, se organizar direitinho, o nerd fica muito bem servido. Mas em um passado recente, isso não era nada fácil. Até pouco mais de 25 anos atrás, para conseguir informações de alguma série, desenho ou filme que não esteja entre os mais vistos na TV aberta, no cinema ou na videolocadora mais próxima, ou você teria muito privilégio para ter em mãos revistas importadas, ou dependia da boa vontade de programas raros na TV brasileira, que traziam informações genéricas sobre essas obras e muitas vezes mal apuradas. Desse ponto, chegamos ao tema central desse episódio do Salada Cultural, que mostra que a necessidade de informação externa faz com que um grupo de pessoas crie um meio que alimenta o interesse do nerd tupiniquim, que viu a necessidade de informação que vinha além do seu quintal. Hoje eu falo sobre a revista Herói, lançada em dezembro de 1994 e que veio ao encontro da necessidade do jovem brasileiro carente de meios para se informar com aquilo que sempre gostou, ou seja, aquela cultura pop estudada por tantos teóricos. Essa revista foi pioneira no segmento de cultura pop no país, em um período pré-internet, quando não existia nenhuma publicação do gênero no Brasil que englobasse produções do cinema, TV, quadrinhos e videogames. Eu vou falar um pouco sobre os desafios enfrentados pelos realizadores para fazer com que o segmento que não tinha parâmetro já estabelecido no país criasse espaço e tornar-se um sucesso que surpreendeu, vendendo mais revistas que muitos títulos já estabelecidos no país. Você acompanhou essa fase? Quer saber mais sobre essa revista que marcou época e é lembrada por 9 entre 10 nerds velhos feito este que vos fala? Então bora, que essa história é muito boa de se contar, relembrar e celebrar. Eu sou o Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Herói, a maior revista jovem do Brasil. O Brasil, antes da internet, era uma terra de ninguém no quesito informações culturais mais aprofundadas. Os meios de comunicação, como jornais de grande circulação e TVs, davam pouco espaço para a cultura do entretenimento voltada ao público jovem, e quando era feito, fazia-se de forma genérica. Além disso, para o assunto ser abordado na mídia, tinha que ser algo com grande repercussão, para atingir um número grande de leitores e ou telespectadores, como quando a DC Comics anunciou que iria publicar uma história retratando a morte do Superman, em 1992, evento esse que contém no episódio 4 da primeira temporada do Salada Cultural. Ainda tínhamos algumas publicações segmentadas, como a revista Bis, voltada para a música, e a revista 7, que focava em cinema. Da mesma equipe editorial da 7 surgiu a revista Terror e Ficção,
que tratava da cultura pop em geral, mas teve curta duração. Essa revista foi idealizada pelo jornalista André Forastieri, que daqui a pouco eu conto sua importância para a criação da revista Herói. Fora esses meios, tinha os fanzines, que eram publicações feitas por fãs, algumas escritas à mão, com impressão arcaica, muitas vezes mimeografadas ou xerocadas, que tinham o intuito de abastecer o fã com informações sobre o que eles gostavam, com distribuição de mão em mão e sem periodicidade. Ou seja, o jovem consumidor era refém de um descaso dos meios de comunicação que não davam importância àqueles que lhes davam audiência, bilheteria ou aluguel de fitas. Perdiam a oportunidade de expandir seu público e não investiam em um filão com enorme potencial, como podemos ver hoje em dia. Quando tinham oportunidade, faziam produtos com baixa qualidade e muitas vezes por pessoas que não entendiam do que estavam escrevendo. Nesse terreno pouco explorado, surgiu a ideia de criação da revista Herói, em 1994. Salada cultural. Herói, além do sétimo sentido. A Herói foi idealizada por André Forastieri, aquele da revista Terror e Ficção que eu havia comentado. Jornalista que antes trabalhou no Caderno de Cultura do jornal Folha de São Paulo e na revista Bis, onde foi editor-chefe pouco antes de deixar a publicação. Em 1993, Forastieri deixou a Editora Azul, responsável pela publicação da revista Bis, e resolveu ser empresário, lançando a editora Acme. Nessa editora recém-inaugurada, lançou juntamente com o também jornalista Rogério de Campos a revista General, que tratava de música e cinema. Essa publicação teve 16 edições, publicadas entre 1993 e 1994. Com o fim da General, Forastieri manteve o interesse de publicar uma revista que englobasse todas as formas de entretenimento que não era divulgada no Brasil naquela primeira metade da década de 1990. Ele quis fazer uma revista pioneira, porque não havia no mercado nacional um modelo a ser seguido. Para quem tinha acesso a publicações internacionais, poderia ter exemplos desse tipo facilmente, como a Wizard, para citar a mais conhecida no mercado americano, que foi uma revista mensal informativa sobre o mundo do entretenimento jovem. Era uma publicação americana da editora Wizard Press, que se tornou uma das principais referências para quem trabalha no mercado. Ter a Wizard como base foi o início, mas outro fator que poderia ter feito os criadores da revista desistirem era a dificuldade de conseguir conteúdo exclusivo de produções internacionais em um período que praticamente não tínhamos internet. Hoje, com a facilidade de uma conexão não muito veloz, pode conseguir informação sobre qualquer assunto em instantes, mas não em 1994. Como bem lembrou Roberto Sadovski em depoimento ao livro Herói, a história da revista que inspirou uma geração, abre aspas. A gente comprava gibi na banca. A banca era o único lugar que existia para ir atrás de informação. Quando ia sair um filme, você via porque tinha trailer no cinema e o cartaz em frente à sala. Não existia um veículo específico que falasse sobre isso. Fecha aspas. A revista norte-americana foi a fonte inspiradora. Só faltava chamar a atenção do leitor logo de cara. Aquele leitor consumidor sedento por informações além do que estava disponível nas parcas publicações que existiam no país. Pois bem, os criadores, sabiamente, pensaram em aproveitar um fenômeno que surgiu na segunda metade daquele ano de 1994 nas TVs brasileiras, como carro-chefe de sua publicação em terras verde e amarela. A animação japonesa, Os Cavaleiros do Zodíaco. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Originalmente conhecida como Saint Seiya, sendo que esse Seiya é o nome de um dos protagonistas, Os Cavaleiros do Zodíaco surgiu como uma série japonesa de mangá criada em 1985,
escrita e ilustrada por Masami Kurumada e publicada na revista Weekly Shonen Jump de 1986 a 1990. O quadrinho foi adaptado para a TV em uma animação produzida pela Toei Animation que durou de 1986 a 1989. A série conta a história de guerreiros místicos chamados Cavaleiros, ou Saints no original, que lutam vestindo armaduras sagradas baseadas nas diversas constelações. Os Cavaleiros têm como missão defender a reencarnação da deusa grega Atena em sua batalha contra outros deuses do Olimpo ou de outras mitologias que pretendem dominar a Terra. No Brasil, a série começou a ser exibida na hoje finada Rede Manchete, 5 anos após seu término no Japão, estreando em 1º de setembro de 1994 e com sucesso imediato. Porém, naqueles primeiros meses de exibição no país, seus fãs não tinham informações da animação, além do que viam na TV. Por isso, aproveitando essa deficiência de informação, Forastieri entrou em contato com os jornalistas Alexandre Nagato e Marcelo Del Greco, que tinham interesses em produções japonesas e um vasto conhecimento, graças às pesquisas que faziam sobre a cultura oriental. Eles entraram para o time da revista Herói para falar sobre os Cavaleiros, tratando da série japonesa na forma que o público queria saber. O jornalista Odair Bra Jr., que fez parte da primeira equipe da revista Herói, recorda da importância do surgimento dos Cavaleiros do Zodíaco. Abre aspas. O Brasil sempre teve tradição em exibir animes desde os anos 1960. Mas nos anos 1990 a coisa estava devagar. E Cavaleiros foi o grande responsável por todo mundo voltar a prestar atenção nos desenhos japoneses. Fecha aspas. Com isso, foi resolvido que Cavaleiros do Zodíaco seria a linha de frente da futura revista Herói. Mas também era necessário ocupar as outras páginas da revista com pautas recorrentes da cultura pop. Salada cultural. Herói, o poder sem limites. Para a ideia e construção de pautas, pensavam-se numa forma de pesquisa, tendo um anime de Seiya e companhia à frente e as outras obras culturais na sequência, seja recente ou histórico. No conteúdo tinha o que estava estreando na TV, no cinema, nos lançamentos de quadrinhos e jogos de videogame na época, além de colocar alguma informação de obras antigas. Para Cavaleiros, até por conta das poucas informações que chegavam para eles, além da dificuldade de tradução do japonês para o português, sendo que naquela época era bem difícil encontrar um tradutor que cobrasse um valor razoável, desmembravam determinada saga ou história de personagem do anime e faziam render em várias edições. O visual da revista era um caso à parte. Os idealizadores precisavam de uma forma para apresentar a Herói para seus leitores e que chamasse a sua atenção. Por se tratar de uma publicação pioneira, seu design não poderia ser diferente. Era necessário apresentar o que a revista tinha a oferecer logo de cara, não apenas descrevendo o que os leitores iam ter na edição de forma escrita, mas também de uma forma mais visual. Inicialmente, era baseada na tecnologia do período. Diferente das revistas que estavam no mercado, que eram feitas em uma espécie de colagem de tiras de texto impressos em papel fotográfico, por questões financeiras, a Herói era feita em desktop publishing, que é uma diagramação eletrônica, através da combinação de computador e programa de paginação. Ah, e um detalhe, o computador daquela época tinha 1/3 da capacidade e velocidade do computador mais furreco de hoje, ou nem chegava a isso. O estilo da revista foi feito pela diagramadora Maria Amélia, que optou em usar muitas cores porque não tinha muitas imagens disponíveis. Para ajudar na diagramação, os próprios redatores selecionavam as imagens para suas matérias. Segundo André Forastieri, essa liberdade visual atraiu diversos públicos. Com tudo definido, em dezembro de 1994, chegava às bancas a edição número 1 da revista Herói, tendo em destaque na capa o personagem Seiya de Os Cavaleiros do Zodíaco e na lateral esquerda da capa, chamadas de matérias com os personagens Wolverine, Spawn e Batman.
acima do logo da revista, a informação que se tratava de uma edição de colecionador, algo que chama a atenção até hoje para quem gosta de colecionar tudo, eu inclusive. Essa estreia teve tiragem de 100 mil exemplares, uma quantidade nunca feita para uma primeira edição, seja de qualquer publicação. Na época, uma revista com menos tiragem retornava 40% dos exemplares para a distribuidora. Com a Herói, não. Houve a necessidade de reimpressão, tamanha foi a procura. Nos meses seguintes, as vendas aumentaram. A revista de mensal passou a ser semanal, e a publicação chegou a vender 400 mil exemplares de uma única edição, fazendo com que a Herói vendesse mais que a tradicional revista Veja. Salada cultural. A revista Herói, durante todo o ano de 1995, aproveitou o sucesso do anime Os Cavaleiros do Zodíaco e, após o fim de sua exibição, no ano seguinte, a revista diminuiu a tiragem, mas ainda vendia satisfatoriamente bem, aproveitando para esmiuçar outros fenômenos pop, como Power Rangers, Pokémon, Dragon Ball, entre outros. Próximo do ano 2000, ela foi rebatizada de Herói 2000, e na virada do milênio passou a se chamar de Herói.com.br, se reinventando e partindo para a internet. A versão impressa da revista teve sua última edição em agosto de 2006, sendo apenas site até meados de 2017. Digo com propriedade que a revista Herói contribuiu e muito para que hoje possamos ter este mercado de informação sobre entretenimento gigante no Brasil, com sites, canais no YouTube, podcasts, como este aqui, feiras como a CCXP e outros tantos meios para se informar e aquecer nosso coração nerd. Lá em 1994, tratou a cultura pop como um assunto sério, não de forma superficial e desinteressada como víamos antes. Seu pioneirismo gerou diversos meios de comunicação voltados para quadrinhos, séries, animações, filmes, jogos, entre outros. Ou, como uma boa obra cultural, seu pioneirismo gerou várias franquias, quando não, gerou outros tantos crossovers. Por isso, o meu muito obrigado, Revista Herói. O Salada Cultural fica por aqui. Este episódio tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico e eu fico muito feliz pela contribuição. Muito obrigado e até o próximo episódio.